Fala galera, meu nome é Thiago, tô aqui com o Blindex. Fala aí, galera. Vem cá, que nome é esse Blindex, cara? Que é isso? Cara, é um apelido, cara. E por que esse apelido? Ah, Blindex. tem algumas histórias de blindex que eu conheço, mas o meu é porque meu pai é dono de uma vidraçaria de blindex. Ele instala blindex e aí o pessoal começou a botar blindex. Nossa, que razão horrível para ter um apelido, cara. É foda. Esse aqui é mais um episódio do nosso podcast da Hackernidade. Então a gente está aqui para falar um pouco sobre carreira, sobre vida, sobre ser empresário, trazendo sempre gente aqui de alta qualidade para trazer informação de qualidade para vocês e bater um papo, né, com gente que tem negócio, né? Porque a gente quer ouvir isso. A gente está hoje com o nosso convidado aqui, Gustavo Depp. Olá, gente. Tudo Gustavo bem? Depp é advogado, né, Gustavo? Fala um pouquinho de você. Bom, sou advogado, trabalho no mercado da música, né? Enfim, hoje em dia eu trabalho basicamente com direito autoral na música, contratos, tudo que envolva. Né, e é isso, por isso que eu falei, eu sou advogado e trabalho na música, porque eu acho que é muito mais do que você ser um advogado e entrar no mundo advocatício, né, a gente entra no mundo da música, e é com isso que eu tô focando 100% praticamente. Esse agora fala, pô, falou muito pouco, porra. Que é isso, Você cara? quer que eu conte a história Você desde o é começo? músico, você é advogado, você é os dois, você canta advocacia. O que você faz? Não, eu sou músico, eu tenho minhas músicas, sou compositor, eu canto e tal, mas tá no stand-by por enquanto esse meu lado, né? E hoje em dia eu tô, né, com o meu escritório, Gustavo Depp Advocacia, né? Como eu disse, a gente trabalha praticamente de forma exclusiva com música, né, com artistas, selos, gravadoras, produtoras. E, enfim, já passei pelo criminal, né, que eu gostava, mas a música, né, como eu sou músico, também acabou me puxando. E hoje em dia a gente consegue focar quase 100% nisso. Pô, uma das perguntas que a gente estava pensando em fazer, né, era sobre quando é que você começou nesse ramo, o Exatamente. que que te trouxe para esse ramo, porque é um ramo inusitado, né? Eu converso com muita gente que é da advocacia e eu vejo que não é comum você virar e falar, pô, você trabalha com o quê? Não, trabalho com direito autoral focado em músicos. Inclusive, você tem até um curso, né? O kit de sobrevivência na No música, mercado no musical. mercado Mercado musical. musical. Pois é, cara. Você quer Por complementar a favor, fala pergunta? aí. Ah, pô, é porque assim, trabalhar na música é realmente difícil, né? Eu acho que vão chegar algumas perguntas de coisas que eu quero falar sobre, né? Entrar nesse mercado, porque tem muitas peculiaridades. E o mercado no Brasil, né, é um mercado ainda muito subdesenvolvido para o que pode ser, porque a informação não chega tanto quanto deveria, os artistas ainda, e eu puxo a orelha, não prestam muita atenção nisso, sendo que o direito autoral, essa parte burocrática é o não é o coração do músico, mas são as pernas, são os braços, porque não adianta você ter toda a inspiração se você não consegue, se você não sabe nem como é que tá o cadastro das tuas obras, dos teus fonogramas, né? Se você não tem nem noção como negociar minimamente, né, com gravadoras, com empresários, com empresárias. E eu também puxo a orelha dos empresários, empresárias, selos que não prestam atenção nessa parte também. Deixam, né, meio correr do jeito que vai, né, do jeito que dá, né? Os advogados têm que ter, no mínimo, pode até não ser completamente especializados, mas tem que ter um estudo nessa área, porque parece lúdico, parece legal, mas tem muitos detalhes. E, enfim, eu vim para essa área justamente porque eu sou músico, porque eu também, né, sou artista, e eu comecei justamente com meus parceiros, com a galera que me conhece, pedindo para checar nos contratos, para revisar os contratos. E aí eu bati nessa barreira assim de entendimento, né, de conhecimento, porque também uma outra peculiaridade desse mercado é que o conhecimento é muito pulverizado e muda muito rápido, né? Não adianta você só estudar a lei de direito autoral, os doutrinadores do direito, né? A galera mais técnica. Você tem que estar ligado no mercado, tem que botar a cara a tapa também para negociar, para entender, né, como funciona na prática. Assim, é muito peculiar, o mercado da música é muito peculiar, por isso que eu falei lá no começo. A gente entra no mercado da música, a gente não entra no mercado corporativo dos advogados, né? E isso foi uma coisa que eu até demorei um pouco para entender, mas é isso, assim, é meio complexo, mas é legal, eu gosto. Hum. E uma coisa que a gente estava conversando aqui, até no off, antes da gente começar o podcast, é que o mercado da música brasileiro é bem diferente do mercado da música lá de fora. Então, principalmente nessa parte de direito autoral. Então,
quando ele fala atento aos detalhes, é justamente isso. Isso é uma coisa que, se você não prestar atenção, você é advogado, você que trabalha nesse meio, não prestar atenção, você vai ficar para trás. Vai ficar muito para trás, né, porque o Brasil, além de ser um país que não tem uma estrutura de um Estados Unidos, de uma Inglaterra, né, aqui a gente tem a peculiaridade do direito de autor, né, o autor está muito no centro da discussão, os autores e os titulares, né, principalmente pessoa física. Então a gente estava falando, né, sobre Perfeito. liberações, como é que faz a liberação. Cara, assim, é um gargalo que eu tô nos grupos da galera já de décadas no mercado da música, é um gargalo, não adianta, que é o de comunicação com os titulares das obras, ou seja, das composições, né, para você conseguir uma liberação, por exemplo. Você tem que ver quem são os compositores, quais são as editoras, se os compositores são falecidos ou não, porque às vezes você não tem que lidar com o compositor, tem que lidar com os filhos dele. Às vezes tem 5 filhos, Uhum. né? E em tese todos têm que dar o ok para liberar uma obra. A gente teve problema, né? Da Juliette já resolveu, né? Mas o problema da Juliette com os herdeiros do Luiz Gonzaga, salvo engano, né? Que ela conseguiu uma liberação com a editora, só que não tinha falado com todos Todos os os filhos. herdeiros. Aí um foi reclamar na internet. Enfim, conseguiram entrar num acordo, mas a gente vê isso direto, cara, e parte muito de uma falta de entendimento, não só de quem está no mercado, mas de juízes, assessores, desembargadores. São pouquíssimos que têm um conhecimento um pouco mais aprofundado na área. Então, assim, por isso que eu falo, é muito prático. Você tem que navegar nesse mundo para, né, ir entendendo ele. Não adianta ficar só com a cara enfiada nos livros, mas também não adianta não estudar. Não tem jeito. Tem que viver aí esse mercado. Você falou do caso da Juliette. Conta pra gente algum caso que ficou icônico dessa parte de uso de sample, uso de trechos de música de outras pessoas, às vezes de batidas, porque a galera que tá vendo aqui não é tão técnica. Uhum. Então, quando você não sabe, pode dar problema, entendeu? Então, como é que fica isso? Eu tô confuso igual o público tá Cara, é confuso. confuso, cara. Assim, o que eu posso dar de dica mais geral, e aí, pô, é pros músicos, é pros donos de selo, gravadores, etc. Todo mundo que, né, tá entrando nesse empreendimento. E quando eu falo todo mundo, assim, é uma galera muito jovem entra. Assim, eu tenho clientes que são menores de idade, entendeu? São produtores que, pô, fazem lá, já fazem uns beats absurdos no quarto. E aí, pô, enfim, você pode vender para o mundo inteiro o seu beat, né? E do mesmo jeito, uma galera aqui do Brasil pega beat lá de fora e às vezes não pede autorização. Então, o que eu posso dizer é, cara, façam as coisas de forma escrita. Ah, não tenho condição de pagar um advogado, pô, advogado é caro, não sei. Então, vai liberar o uso de voz, por exemplo, pô, vai vir o teu parceiro que é MC, você é beatmaker, você é produtor, vai gravar uma vinheta pra você. Ah, o produtor é o brabo. Fala, assim, manda um e-mail pra ele, cara, só pra confirmar a liberação, né, do negócio de voz que você fez pra mim, vamos confirmar aqui por esse e-mail, que seja algo nesse tipo, né, uma dica muito prática, simples, que evita dor de cabeça. Eu sei porque eu lidei com dor de cabeça, né, de clientes meus por causa disso, porque você acha que tá tudo na boa, ah, não, ele liberou verbalmente, ele tava lá no estúdio comigo, liberou, tá tranquilo. Não, manda por escrito, porque é, as plataformas gostam de coisas por escrito. Então, se você falar, ah, mas ele combinou comigo, tá, mas você não me mandou nada, então eu vou derrubar a tua música. Isso acontece muito, né? Outra coisa, pô, tá compondo com a galera, terminou ali, já começa a debater sobre porcentagem, divisão, essas coisas. Uma coisa mesmo que não seja extremamente técnico, mas que dê pelo menos um norte, porque se não der uma definida nisso, novamente, por escrito também, cara, dá problema. Pode falar palavrão? Pode. Vai dar Não tem merda. Pode, pô. problema. Vai dar merda. Eu tô falando, vocês não ligam porque no começo é tudo resenha, tudo maneiro, é tudo legal. Mas aí quando dá o problema, todo mundo fica chorando, aí procura advogado, aí não tem dinheiro para advogado, aí é uma sacanagem, aí a música estoura do nada, aí a música vai para um filme e você não ganha dinheiro, né? Isso aí, pô, isso aí sempre foi um problema, na verdade, na música, mas hoje em dia, como tá tudo muito ágil, né? Às vezes você compõe com uma galera de outro estado, outro país, né? Então, assim, tentem manter as coisas por escrito, definir por escrito. É chato, mas tem que deixar de ser um certo tabu também pro artista. O artista quer só o, né? Ah, eu sou o cara da arte, eu não ligo pra isso, blá blá blá, mas aí depois chora. Então, prestem atenção nisso.
Só para organizar aqui, porque você passou muita coisa, mas Tem que falar, filho. mas a pessoa que tá ouvindo, ela tá provavelmente ouvindo isso pela primeira vez, então a gente tem que tentar organizar um Tá, pouquinho para ela entender. tá bom. Fala assim, uns 3 primeiros passos que um cara leigo, que é músico, tem que fazer para não dar merda. Tá. Coisa básica. É se filiar a uma associação. Sim, tem 7 associações que compõem a ECAD. Só jogar lá no Google. Eu nunca lembro as 7, mas vamos falar das 7. Vamos ver se eu lembro. ECAD? ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Tocou a música aqui na rádio, né? Em tese, a rádio manda lá quais músicas tocaram. Isso aí de forma genérica, né? Tem alguns detalhes, mas é basicamente isso. Manda quais músicas tocaram, vai ver lá, tocou o fonograma tal, a obra tal. Aí, com isso cadastrado, com a obra e fonograma cadastrado, os titulares, ou seja, as pessoas físicas e empresas ganham, né, os royalties referentes a isso. Gente, não tem jeito, tá? Eu tô simplificando ao máximo. Tem que dar uma estudadinha, tem que dar uma estudadinha. Vocês querem sobreviver nesse mercado? Tem que estudar, senão vocês vão chorar depois. Eu tô falando, não tem jeito, cara, né? É porque a galera, não, mas não tem jeito, né? O Tem cara que quer viver disso, né, pô? quer Ele tem que viver entender disso, você... alguma coisa. mas o meu empresário... cara, mas um dia vai ter um problema com o teu empresário. Assim, eu não tô dizendo que os empresários são bichos papões. É claro que não. Mas tem muitos. Não, mas não é nem isso, porque às vezes ele pode errar também. Se Claro. ele pode checar a tua burocracia, e você também, você tem uma possibilidade menor de ter um problema lá na Sim, frente. perfeito. E é igual relacionamento, né? Quando tá tudo bem, tá tudo bem. Na hora da Exato. briga, filho, quem sabe mais burocracia se dá melhor. Exato. Então, assim, só para responder de forma objetiva, e depois a gente vai destrinchando. Aí a galera, não sei o que é CAD. A galera vai pesquisar, eu tenho certeza que ela vai pesquisar no Google. Gen Z não gosta de pesquisar as coisas no Google, de ler tutorial, mas vai ter que aprender. Você vai se filiar a uma das 7 associações que compõem o ECAD, porque o ECAD é uma associação e faz composto por essas associações, faz o recolhimento dos direitos. Só que você não se cadastra no ECAD, se cadastra na associação, que é a UBC, a Abramos, que são as mais conhecidas, Jacim, Socimpro, Amarson Braz, Sbacen e Sican. Tu lembra Só que eu essas tinha 7. falado pra gente tentar deixar simples? Cara, mas tem que ser... Que, pô, tá deixando de ser simples de novo. Não interessa. Vamos de novo, porra. Ó, vou tentar o mais simples possível. Eu não vou explicar as coisas, só vou dizer os caminhos. E a galera vai pesquisar no Google. Não tem como, Thiago. Não tem como. Vai se filiar a uma das 7 associações que compõem a ECAD. Filiou. Beleza. Se você não tem obra cadastrada ainda, não tem fonograma, ou seja, composições e gravações, você vai ver, né? Você vai fazer os cadastros delas se elas já existirem. Se não Perfeito. existirem, você já vai se preparar, você vai dando uma estudada para fazer isso. Né? Ou você vai ficar de olho na teu selo, tua gravadora. Tua editora provavelmente você não vai ter, se estiver no começo, para ver isso direitinho. É complexo, não interessa. Não interessa. Já vou dizer qual o caminho para quem achar complexo. 2, criar o hábito de fazer as coisas por escrito. Como falei. A gente gosta de conselho assim, rápido. Não precisa ser contrato em si, só um Cara, e-mail, uma coisa assim. Contrato é preferencial, preferencial. mas vai por... Só esquece acordo verbal. Esquece isso. Bota por e-mail ou por escrito. E-mail, pelo menos. Um e-mailzinho. Então, o famoso tamo junto, esquece. Olha só, a música a gente gravou, manda o arquivinho lá da música, um MP3zinho. A gente gravou, eu vou ficar com a porcentagem tal, você com a porcentagem tal, né? Você vai cadastrar, eu vou cadastrar, fim de papo. Faz uma... Porque, gente, as coisas viralizam do nada. Quando começa a fazer dinheiro, aí, eu tenho que fazer isso, né? Mas agora aí vai ter que enfiar advogado no meio. Entendeu? Então, se previnam ao máximo, já que, né, eu tô partindo do pressuposto que a galera não vai conseguir ser advogado. Então, tudo por escrito, tá? Mensagem de WhatsApp eu acho pior porque se perde. Por e-mail. Mais alguma coisa, assim, de burocracia desde o começo? Filiar, fazer as coisas por escrito. O que mais? Deixa eu pensar. Acho que estudar, né? Não tem jeito. Tem que dar uma estudadinha, gente. Eles provavelmente estudam a música, estudam o beat, é só mais uma pasta, né? É só mais uma parte do Exato. estudo. Eu vou falar pra estudar obra, aí peguem papel e caneta. Pra coisas básicas pra vocês estudarem. Aqui virou telecurso essa porra aqui, É, cara. né? A ideia era fazer o papo informal. Não, tu quer caralho. resenha? Porra, tu pediu pra eu fazer as 3 Porra, coisas. eram 3 dicas, cara. Mas não dá pra dar diquinha, ô Thiago.
Você Pô, vai os estudar, caras abre vão, daqui a pouco não vão fonograma. cobrar mais teu curso, mano. Tu tá Jeito- falando demais. Você quer que eu fale o quê, então? Você tem que conduzir pra parte mais resenha, então. Fala Não, pra pô, mim. não, eu quero saber. A gente quer saber mesmo. Porque, assim, por exemplo, você falou das 3 dicas. Mano, se filiar, Se filiar, ó, se filiar, tudo por tudo por escrito. escrito, e a 3. Tá, não quer que eu fale de estudo, né? Não, pode ser estudo, beleza, vamos estudar. Estudar, abre fonograma. E como é que Eu o jogo cara procura fonograma. um curso de entrada? Porque o que que acontece, assim, a gente estuda. Quando a gente pega um curso que é muito complexo, afasta. Então, o que eu costumo falar pra pessoa que não entende nada de algum mercado, eu falo, cara, começa com o curso mais simples possível, pra você ter uma noção genérica da parada, Uhum. e depois tu vai aprofundando, se for do teu interesse, Sim, sacou? sim. Ah, por exemplo, o cara acha que tá no ramo da música, que vai ficar no ramo da música. Eu falo, pô, cara, dá uma olhadinha no curso tal, que é mais facinho, mais tranquilo. Uhum. Entendeu? Curtiu? Pô, aí você procura um livro tal, você procura não sei o Isso. quê, entendeu? Isso que é legal. A gente. É porque realmente, cara, a maior parte da galera que começa no mercado, mano, você tá falando porque você vive isso. Sim. Você passa por isso. Pô, a gente tem um colega que falou que quer virar músico, que gravou o primeiro clipe. Ele acha que o primeiro investimento dele tem que Tem que ser ser na gravação do áudio e do É, vídeo. não, total. E aí ele dá 800 prata pro cara que vai gravar, ele lança lá no YouTube e falou, beleza, agora vamos ver se eu vou ficar famoso. É, É não, isso que os caras total. fazem, entendeu? Então, Total. quando eu falo pra ser simples, eu não tô falando, tipo, ah, a gente não quer saber. Mano, é legal também a gente passar pra galera que tá muito fora, mano. Onde é que começa? Entendi. Pô, vou me filiar, vou procurar o quê? Beleza, essas 3 dicas, mano, dá pro cara que nunca fez nada, dá pra esse cara, mano. Posso, Porque às vezes posso nem falar fala então? Já português sei. direito. A terceira não é nem. Eu ia falar do meu curso, mas já vou falar dele. Se inscreve no meu canal no YouTube. Que aí eu falo lá. Eu fiz react Ótimo. do Ryan Santos, mano. Falando que músico não ganha dinheiro. Falando que músico não ganha dinheiro. Que Fiz ganha react. com presença VIP, né? Que ele É, fala. que eu fiz react explicando que não é bem assim. Por exemplo, né? Se quer facilitar, fiz react de um produtor falando como ganhar dinheiro na música. Eu complementei algumas coisas. Legal, Aí eu legal. trago a linguagem mais. Entrada. Você pediu isso? Entrada, Então, entrada. entrada, irmão. Eu faço justamente pra começar a pescar a galera, né? Eu comento casos, pô, da Flora Matos com De La Cruz, né? Tem caso, pô, da Miley Cyrus. Eu comento esses casos lá no meu canal no YouTube. Se inscrevam lá, Gustavo Depp, é só procurar. É... E começa a entender, então, já que, pô, ai, direito chato e tal. Beleza. Eu não vou te enganar, não, cara. Todo mundo acha isso. Eu sei, eu também Eu costumo acho. falar que o direito é o negócio menos sexy que existe, cara. As Cara, pessoas eu só sou músico. procuram Você acha que eu quando não já estão queria. sendo Você fodidas. acha que eu não queria estar num sítio lá em Itaipava fumando maconha e compondo, e tocando e compondo, pô? Você não vai ter que, Não vai ter que. sei. Porra, queria, caralho. Eu não sei você, mas eu gostaria. Porra, queria estar lá curtindo a vida, compondo, falando sobre o universo, mas eu sou advogado e, porra, eu aprendi coisas que vão ser úteis pra minha carreira como músico também, mas, enfim, vai lá, assina o meu canal, entendeu? Procura coisas, né, conteúdos, já que o estudo de direito é chato, conteúdos que falem sobre direito autoral, introduzam ali bem no comecinho e vai se afeiçoando. Você tem que aceitar a ideia que você vai ter que dar uma estudadinha. Uma hora você vai chegar no direito. Uma hora, exato. Vai entendendo. Pô, tem o meu perfil no TikTok, no Instagram também, que eu falo todo dia 1 minutinho e meio, né, Você de faz direito dançando? autoral. Não Me faço dá um danção. direito. Faço Não, danção. não. Não consigo. Aí são limitações que a gente tem. Mas aí eu falo de casos no dia a dia, entendeu? Só pra ir, né, se acostumando com a ideia que tem que saber alguma coisa, né? Mas são os 3 dicas, então. Vamos resumir? Se filiar a uma associação. Qual era a segunda mesmo? Escreve. Escrever coisas por escrito, define por escrito. Não consigo contrato tal. Por escrito por E por e-mail. e-mail. E por Por e-mail. e-mail, isso. E se inscrever nos meus canais. Lá, tudo. É óbvio que eu tenho que fazer o meu jabá, né? Mas, pô, procura Não acho notícia. que nem por jabá não, tá? Porque, assim, antes de trazer você aqui, eu consumi o que você escreve, o que você fala. É simples, traz muita coisa legal e, pô, a pessoa sai aprendendo sem nem perceber, que é o jeito mais legal de aprender, entendeu? Uma das coisas que eu até queria te perguntar era sobre o teu vídeo que mais bombou. O que você falou? Quantas views deu? Como é que foi isso? Fala aqui pra gente. Cara, os vídeos que bombam são vídeos que quando eu faço logo que acontece algum fato que chega na mídia, óbvio. Né? Tipo assim, caso do Gilberto Gil com Tyler, The Creator, que é um cantor americano, um rapper e tal, que ele fez uma campanha
né, de moda, que ele também, né, é do mundo da moda, ele usou uma música do Gilberto Gil, né, e que estava sendo interpretada por outro artista, e não pediu liberação. Aí o Gil já se manifestou, né, eles fizeram uma negociação pós o lançamento dessa campanha, né, de moda do Tyler, The Creator. Esse foi um vídeo que dá 200, 300, 400 mil views, uma coisa assim. Eita, caraca. No funk, tudo que acontece no funk também bomba muito. Quando fala, a música tal foi derrubada. Acho que a Maria Mariá, né, de um funkeiro que usava um trecho do Santana, né, aquele guitarrista famoso na década de 90, começo dos anos 2000. É, São casos assim que estouram, aí eu faço um comentário, porque justamente a galera quer entender até, quer aprender. Só que num contexto que tem alguma familiaridade. Tipo assim, porra, o cara do funk que eu conheço, eu gosto. Né? Tubarão Te Amo também, que tem uma polêmica, que usaram a voz da MC Carol Tem. sem autorização dela. Aí depois ela negociou, ela entrou. Né? Enfim, esses casos que acontecem e que geram a mídia, que tudo, assim, o direito autoral tá muito presente, só que é muito pouco falado. Porque isso aí é direito autoral, autorização, uso de voz, blá blá blá, né? É titularidade da obra, né? Do fonograma. Então eu tento pegar isso nessas coisas que acontecem, né? A Anitta também pegou a voz da Tati Quebra-Barraco, né? Na música que ela participou, ela fez uma interpolação de uma música da Tati Quebra-Barraco, que é tipo uma referência, a música com The Weeknd. Tipo, hit mundial. Tem direito autoral aí. Então sempre tento E, bater nessa pra, tecla. e aí você vê que acho que foram quatro ou três que ele falou, tem funk. 90% é funk. Hoje em dia o funk tá dando uma repercussão absurda. Repercussão, eu até fiz um vídeo ontem sobre o papel do funk hoje em dia, como, né, os gringos estão vindo muito pro Brasil buscar artistas de funk. O próprio The Weeknd, né? Fez Deu com a exato, Anitta. é um funk, né? Tati Quebra-Barraco e The Weeknd, né? Eu ia falar de outro caso agora que me fugiu, mas enfim. O direito autoral tá em tudo, entendeu? Só que isso ainda não tá associado na mente das pessoas. Eu me esforço muito pra isso, por isso que eu digo que eu entro no mercado da música, não entro no mercado do direito. O mercado do direito sabe, tecnicamente a gente sabe o que fazer. Mas tem todo um jogo de cintura de você estar no mercado da música que você tem que entender. Né? Tem negociações que vão se arrastando por meses, porque eu sei que se eu for processar a pessoa, talvez eu feche portas para o meu cliente. E o custo-benefício não seja tão bom. Uhum. Então tem um. Né, se você jogar meu nome no Juiz Brasil, não tem tantos processos assim. Porque muita coisa eu resolvo na negociação. Às vezes com cifras até altas. Porque eu tô ali, né, deixando tudo na confidencialidade e tentando resolver uma situação que não vai para o judiciário. Porque no judiciário é tudo pior. Né? Normalmente é pior, óbvio, não é tudo pior, mas normalmente é mais custoso, né? Custa dinheiro, custa estresse, enfim. E tempo, né? E tempo, né? Tempo. E E você música é pode. 6 meses, um ano. E às vezes tem uma questão processual que, pô, te prejudica, que não é a questão né, do assunto que você está discutindo. E se, enfim. E tempo, principalmente na música, é o principal, né? Porque você estoura a música muito rápido, viraliza muito rápido, Exato, só que ao mesmo tempo o pessoal pode enjoar muito rápido. E aí você tá no meio de um processo e sua música já. exato. E eu não sei se vocês vão perguntar, mas, enfim, se não perguntarem, depois eu falo sobre um tema que é muito interessante, que é registro. Galera, registro, qual a prova, cadastro, isso dá muita confusão nas pessoas. Mas, você quer que eu fale agora ou quer? Não, a ideia é ser um papo aqui, cara. O Entendi. microfone é teu, mano. A gente vai perguntando mesmo porque a gente quer saber. Uma coisa muito importante que a galera também tem dúvida, né? Você, beleza, me filiei na associação, eu vou cadastrar a obra, eu cadastrar o fonograma, aí eu vou registrar a obra e registrar o fonograma. Não. Porque até quando você registra, aí quando a gente fala de registro, a gente fala de uma prova de anterioridade. Ou seja, uma prova que, eu fui o primeiro a compor isso. Beleza, se aparecer alguém com uma prova anterior a isso, qual que vai prevalecer? Se a outra pessoa que compôs a música que você diz que é sua, ela chega com uma gravação mais antiga, comprovadamente, ela tende a ganhar, né, os direitos daquela música. Então, quando você cadastra uma obra na associação, um fonograma, você simplesmente está ali dizendo que é sua. A música é do Thiago, mas eu posso cadastrar, é minha. Isso tem muito, cara, isso acontece muito, muito, né? Tipo, é muito dinheiro que vai pelo ralo porque a galera não se liga nisso. E quem fica esperto nisso, às vezes prevalece. Então, você compôs uma música que tu acha que vai ser um hit mundial? Beleza, não tá com dinheiro para registrar na Biblioteca Nacional, registrar na UFRJ de música, né? Que são. A Lei de Direito Autoral referencia essas instituições. Cara,
tem sites que fazem, né? Tipo, uma prova ali da data, da hora certinho que você subiu aquela Maneiro. gravação, né? Eu não tenho de cabeça os nomes e também ninguém tá me pagando pra ficar divulgando. Então eu não vou falar, mas procurem no Google que vocês encontram. E na pior das hipóteses, cara, sobe no SoundCloud, sobe no YouTube, deixa o áudio privado que vai ter ali uma datinha e que dá pra. Tem um indício ali de veracidade bom, né? Mas enfim. Pô, legal isso, hein? Então, pô, tu tá duro. Não tem como registrar agora e quer fazer prova, YouTube na veia. Sobe um canal no YouTube, se grava ali cantando aquela obra, aquela gravação, que já é uma prova de interioridade. Não é perfeita? Não é perfeita, mas não precisa ser também. Então essa galera que tá gravando, pagando videoclipe e a gravação do áudio não tá tão errada, né? No final de tudo, Não, é, só tem, acaba. só tem que fazer a prova, né? Tem que subir a prova. Não adianta. Então eu imagino que então o pior problema do músico não é nem então essa questão de, pô, como é que eu vou provar que a música é minha, que eu criei? O maior problema deve ser assinar as coisas sem ler. Eu imagino que Também, a galera, ah, não, também. contrato, ah, não, confio em você. Quantas páginas tinha? 30? Não, você tem direito a quê? Uma mesada, o resto é meu. É. Cara, não ironicamente, muitos contratos são assim. Principalmente com grandes produtoras aí, por aí no mercado. Isso é muito Com artistas comum. começando, né? Artistas que estão É, viralizando músicas e as produtoras já são grandes, elas. é. Eu até quero falar uma parada aqui, porque eu não quero demonizar nenhum profissional, Perfeito. empresário, gravadora. Não é isso, né? Mas, e é culpa dos artistas também. Eles vão muito desamparados por isso que eu falo de estudar, cara. Porque você não consegue um advogado, pelo menos jogar no Google, no celular, pra dar uma lida, uma olhada, você consegue. Então, porque chega no judiciário, o juiz vai falar, pô, vocês dois são duas pessoas, uma pessoa privada, uma empresa e outra uma pessoa física, vocês concordaram, entendeu? Pode estar até desproporcional esse contrato, eu vou até corrigir isso aqui. Mas você concordou ali na época, você podia ter procurado um advogado. Muitos contratos desses tem cláusula que fala lá, pô, eu, fulano de tal, artista, confirmo que tive assessoria de um advogado, entendeu? Então, contrato, gente, vocês têm que prestar muita atenção, né? Prestar muita atenção, porque isso às vezes o contrato te prende, né, ao longo do tempo. Um Tem contrato artista. vitalício, né? A gente não viu aquela menina Larissa Manoela falar que Teve ela fez esse um contrato caso. vitalício. Isso pode aqui no Brasil? Então, aí, quais são as limitações que a lei bota? Tem que ser proporcional, tem que ter boa fé. Tem mais limitações, mas basicamente é isso. Então, eu não posso botar uma cláusula de rescisão de 5 milhões de reais se eu não gerei um valor assim, ou tinha expectativa de gerar ao longo da sua carreira. E o juiz faz isso mesmo, tá, gente? Ah, unilateral. Se você rescindir o contrato, 5 milhões de reais. Se eu rescindir, é zero. Se você entrar na justiça e argumentar e tiver as provas, o juiz pode falar: olha, esse contrato de 5 milhões de reais nem existe falar nessa quantia nesse contrato. E também não pode ser unilateral, porque tem que ser proporcional. Então eu vou pegar, 50 mil reais. Quem vai ter que pagar vai ser a empresa. Ah, mas não tinha cláusula dizendo que a empresa tinha que pagar nada. Não interessa. Proporcionalidade. Calma aí, então Entendeu? você tá dizendo que se, por exemplo, botaram 5 milhões de reais se eu sair. Mas se a produtora virar e falar, eu tô fora, eu posso cobrar esses 5 milhões dela? Você pode, dependendo. Pode, se tiver provas que eles não agiram direito. Isso cara. Produtora, eu tô aceitando aqui um contrato unilateral, E, com multa unilateral, aí, tá, então, galera? e por isso que precisa de advogado, cara. Todo mundo precisa, porque vai fazer um contrato achando que tá sendo muito esperto, vai tomar na tarraqueta. Entendeu? Porque Rapaz. não é assim, cara. A galera acha que é bagunça. Não é bagunça. Entendeu? Tem as regrinhas lá do direito, aí você tem que estudar, de fato, pra, pô, ter uma noção lá do Código Civil, né? Doutrina, blá blá blá. Mas você tem que saber o que você tá falando também, você tem que saber o que você tá fazendo nos contratos. Porque senão você vai chorar no final. Entendeu? Então, daí esse problema de contrato com gravadora, muitas vezes é isso. O artista vai desamparado. E as gravadoras, principalmente as que estão começando, que bota lá investimento advogado lá embaixo, e também não tem muito advogado especialista na área, acaba fazendo uma coisa, né, um contrato meio mambembe, meio mal feito, e o artista assina também ali muito sem pensar, então fica uma relação meio estranha, entendeu? Que tem que ter a base da confiança, que não é jurídica, é uma base de confiança entre as partes, mas o contrato tá ali para ser consultado. Pô, o que a gente combinou? 12 fonogramas, 12 gravações por ano. Tá, você tá me cobrando 15. Ah, mas eu gravei aquele single. Ah, mas aquele single com outro artista não vale, porque você é um feat.
né? Ah, aquele single é um especial, também não vale, tá no contrato. E os contratos falam isso, gente. Não tem limitação pra botar isso. Só tem que ser proporcional, não pode ser um bagulho absurdo. Mas pode estar lá, entendeu? Perfeito. Bom, legal isso. Cara, me fala assim, você, além de artista, você é advogado. Então, eu tenho uma pergunta pra você que tá bem no meio. Hum. Qual hack que você daria pro cara que tá começando no ramo da música, que ele tem que saber sobre lei pra não dar merda? Sim, o basicão, assim. Cara, isso aqui tu tem que saber. Não adianta, isso aqui é onde dá mais problema, assim, o 80-20 do problema da galera. Cara, vamos botar assim, 80-20, vou botar quem não tem, tipo, nem começou direito, mas compõe. Uhum. Esse negócio da prova de anterioridade. Isso aí de você ter algum registro que o negócio é seu, nem que seja um story ali quando você gravou, que é o que você tem uma gravação no YouTube que esteja privada, mas que tenha a data lá. Porque eu vejo as pessoas que me consultam, né, e muitas vezes não têm a menor condição de pagar um advogado e o negócio é complexo, muitas vezes elas foram roubadas, né, pô, cantou uma música numa sessão ali, fez uma composição, fez um verso e não entra no crédito. Cara, tem uma prova que aquilo é seu. Eu sei que muitas vezes a gente faz no freestyle e tal, e, pô, tá num camp de composição, tá ali, né, com vários compositores curtindo muito, às vezes até viajando. Mas, cara, grava ali. Se você fez no freestyle ali no primeiro momento, depois vai pro banheiro e grava de novo o que você Essa fez. prova é uma pergunta que eu tenho desse assunto. Se, por exemplo, você está num estúdio de gravação ali, você fez uma letra de freestyle junto de outras pessoas e estão gravando ali, isso pode ser usado como prova, se tiver a data certinha? Pode ser usado como prova. Esses dias até teve uma questão de um samba enredo, um dos mais conhecidos da União da Ilha, até me fugiu agora a música em si, mas que tem uma pessoa que não entrou na composição que diz que compôs e que foi retirada meio que à força ali e tal, 30, 40 anos depois, a música é de 82, entendeu? Acho que aquela é hoje o dia da alegria e a tristeza, não pode pensar em chegar. Esse samba enredo que, pô, foi gravado por Caetano Veloso, 40 anos. cara, de 82. E tem gente querendo, né, buscando a autoria hoje, para receber os direitos. É, Então, o 80-20, eu acho que essa prova de anterioridade, porque quem tá começando, não tem nada, tem só a palma da mão. Cara, se você se gravar, e hoje em dia muitas pessoas têm um celular, tem uma forma de gravar, grava, deixa salvo privado, no vídeo no YouTube, no SoundCloud, para que, né, não venham dizer da tua autoria, que a tua autoria não vale no É, futuro. essa prova de anterioridade aí eu acho que ela funciona para todo mundo, mas principalmente para quem trabalha com composição, né? Porque hoje em dia é muito comum você ver cantores sertanejos muito famosos, cantores de funk comprando letra de compositores. E já aconteceu vários casos que eu já vi, mas tipo, não acompanhei muito, mas eu já vi vários casos que esses compositores foram roubados e não teve direito nenhum sobre a música Pois deles. é, e essa coisa de comprar composição em tese não pode, a lei não deixa, porque você tem o direito patrimonial, só um pouquinho de direito, Aham, né? Que é a parte da grana, e o direito moral, que é a parte da ligação, a tua ligação com aquela composição que não some, entendeu? Então você pode ceder a parte patrimonial quando você quiser. Agora a parte moral você não cede. Então não tem como você comprar. Fala, eu sim, que criei, eu que tenho um vínculo eterno com aquela coisa. Não pode modificar sem minha autorização, não pode fazer nada sem minha autorização. Em tese, segundo a sim. lei. Só que a galera acaba indo, entendeu? Porque é isso que eu falei, entrar no mercado da música, você tem que entender as nuances e como funciona na prática, né? E como a gente navega nele, né? E tentando resolver problema de cliente. Mas tem que ter essa sensibilidade. Me fala uma parada, quando é que você começou a ver o direito na música como importante? Você tomou uma pernada? Aconteceu algum problema com um amigo? Que houve, assim? Qual foi o grande start para você virar? Não, agora eu tenho que aprender isso aqui. Agora eu quero ajudar a galera que tá aqui. Cara, talvez não tenha tido um grande start, mas como eu vejo, né, eu sou músico, eu sou artista também bom, né, e eu sou mais autoral, assim, eu gosto de compor as minhas coisas. E na verdade foi até uma situação que eu vi que, cara, se eu for pro caminho autoral, eu preciso de grana, né, para bancar minhas ideias, não é assim, né? E eu me conheço, eu sei que eu não ia querer entrar num contrato ruim só para fazer minha carreira andar, né? E eu tava no criminal na época. Eu falei, cara, eu vou começar a estudar direito atual porque é útil, né? E eu nunca vejo o direito como um fim em si mesmo. Para mim, o direito é uma ferramenta,
eu uso pra ter uma vida melhor, entendeu? Pra saber mais as coisas, pra negociar melhor. Então, talvez o start maior tenha sido isso. Falei, cara, eu quero estudar isso aqui, não só pra ajudar as pessoas e ter uma fonte de renda, mas também pra me ajudar a navegar nesse mercado, né? Então, assim, é óbvio, eu sou formado em direito, então é natural que eu tenha uma facilidade maior do que um artista que nunca tocou num livro de direito. Um artista seja o maior virtuoso do mundo, mas não se liga nisso. Mas eu vejo o direito como uma ferramenta. Talvez o start tenha sido isso. Falei, cara, eu quero dominar essa ferramenta para eu poder me bancar minhas ideias e aí depois veio a vontade de fazer vídeos também e, cara, tentar acrescentar alguma coisa no mercado ali, dar um pouquinho de luz aí pra galera. É por isso que eu falo, assista os vídeos, vê lá, vídeo 1 minutinho e meio, né? Todo dia eu posto, justamente para ir entrando essa ideia do direito autoral na cabeça das pessoas. A ideia de vídeo, de fazer vídeos é uma coisa muito legal. Acho que muito pouca gente sabe e não tem nada a ver. Agora é a produtora com o Thiago, mas minha faculdade que eu fiz foi investigação e perícia criminal. Caramba, Eu gosto muito disso. Então, logo no início, quando eu tava fazendo a faculdade, eu cheguei a cogitar, gravei uns vídeos sobre casos reais de, pô, que de, de maneiro. crimes e tal. E, cara, é uma coisa que você faz que você vai gostando e você vai gostando mais do assunto, mais e mais. Só que eu não segui a faculdade, depois fui pra programação e tal. Maneiro, cara. Irado. Aí foi até uma coisa que eu gosto muito da área acadêmica, só que eu ainda não investi nela justamente por isso, porque eu acho que eu ia falar para poucas pessoas, falar para convertido. Eu Sim. gosto de falar pra gente que. Por isso que eu tento acertar a comunicação também, como o Thiago falou, pô, fala mais despojado e tal. Então, é encontrar esse equilíbrio entre falar despojado, mas tem que ser técnico, porque se tu falar o bagulho errado, cara, a pessoa vai se ferrar e a culpa Se é sua. prejudica, né? Exatamente. É muita responsabilidade, né? Quando você tem o bastão da autoridade de falar com a pessoa que não entende nada. É, Cara, te explicar errado, tu ferra a pessoa. Não exatamente. tem meias palavras, é isso. O cara entra e se prejudica. Até Exato. seguindo essa ideia, uma coisa que eu queria saber, assim, me diz um mito que todo artista acredita e que tá errado, Me tá completamente errado. completamente Que Completamente. errado. você é um serzinho especial de luz e que você nunca vai conseguir aprender essa coisa burocrática e chata que não tem nada a ver. Porra, tu é filho de quem pra falar isso? Se você for filho de certas pessoas que já tem uma caminhada no mercado, tem muito dinheiro, até pode ser. Nepo Baby, famoso Nepo. Tá, você pode. Porque a tua família com certeza tem grandes advogados, tem grandes engenheiros e médicos, né? Pra você se entrar na barra da saia dos teus familiares. Agora, se você é classe média pra baixo, vamos botar assim, você tem que saber. Não adianta, gente. Entendeu? Esse é o maior mito, que o artista é um ser especial. Porra, você é mais especial que o Michael Jackson? Michael Jackson importava com isso. Você é mais especial que o Prince? Prince importava com isso. Que o Ivan Lins? Você não é. Não é. Senão eu já teria ouvido falar no seu nome. Então presta atenção nessa porra, entendeu? Senão você vai chorar depois, aí eu vou cobrar um valor simbólico, você não vai conseguir pagar, entendeu? Os advogados vão cobrar porque isso dá trabalho, negociar a coisa, né? Fazer você entrar em obra, em fonograma, reivindicar direitos, dá um trabalho do cacete. Então saiam desse mito, o artista não é um ser especial, tem que estudar. Não interessa quem você é. Como eu falei, se o Michael Jackson se importou com isso, se o Prince se importou com isso, Van Lis, pô, a Marisa Monte tá muito engajada nisso, você não é maior que nenhum desses artistas, nem melhor. Então, estude. Senão você vai chorar depois. Entendi. Então, se você não é por baby, beleza. Mas se você é o É, por baby, tu Esse é tem o que ponto. estudar pra caralho. exatamente. Porque, cara, você vai ter um advogado foda do seu lado, se você tem dinheiro, tem a família. Você vai ter um advogado foda, com certeza. Agora, se você não tem, se você não é, se manque, cara, senão depois você vai chorar. Perfeito. Eu tinha uma pergunta que foi lá do início da nossa conversa que você tinha falado sobre casos de herdeiros que, que um Uhum. artista morreu, um artista faleceu e os seus herdeiros. Esses herdeiros, eles diretamente funcionam como se fosse no direito normal? Como é que funciona? É um patrimônio? É só os filhos? Ou o artista ele herda para alguém, ele deixa herdado para É alguém? automático. Até um ponto interessante pra mim, até pra eu me aprofundar depois, porque eu não sei se tem um detalhe, uma vírgula ali que é um pouquinho diferente, mas o que eu posso falar é o seguinte: o direito no Brasil, o direito autoral, ele é patrimonial e moral. Ou seja, tem a parte que não sai do artista e tem a parte que você negocia. Sim. Você, quando, né, seu pai falece e deixa muitas obras, né, fonogramas e esse direito, né, autoral
para ser recolhida, essa parte patrimonial, você herda. E você herda o direito moral também. Porque se ele não for creditado, né, você tem o direito de ir lá reivindicar que ele seja creditado numa obra no fonograma, Perfeito. né? E isso vai até a entrada em domínio público. Até após domínio público ele tem que ser creditado. Mas assim, o domínio público ele fala do direito patrimonial, fala da grana. Deu 70 anos da obra, depois da morte do último coautor, aí você pode utilizar sem pedir autorização, só acreditar. Mas dá pra ver que é um prazo longo. Sim. Por exemplo, Noel Rosa. Noel Rosa morreu na década de 20, se não me engano. Morreu no começo do século 20. Mas ele teve parceiros que morreram na década de 90. Então tem obras dele, composições dele, que só vão entrar em domínio público lá em 2050, 2060. Entendeu? Então você tem que ficar muito atento. Você que tá na parte de pedir liberação, buscar para fazer repertório, tocar, cantar suas músicas, gravar, precisa ficar atento a isso. Ver quem são os autores, quem são as editoras, etc. E se você é herdeiro também, você tem que organizar isso. Às vezes é muito confuso, porque aí, editou na editora tal. Mas, cara, a maioria das editoras foram extintas. Aí foi comprada pela Sony, digamos. Tem que ir atrás da Sony, falar lá a situação toda. Na associação, você também tem que informar que que seu pai faleceu, né? Que agora você e seus irmãos, se for o caso, são os titulares para receber esse dinheiro. Então, assim, é um trabalho muito de formiguinha, é um trabalho muito burocrático, mas que tem que ser feito para que você receba tudo certinho. Né? Na distribuidora, tem que avisar também, na agregadora digital, né? Enfim, tem que fazer esse trabalho para informar para o dinheiro chegar até de quem é de direito. Perfeito. Cara, qual foi o pior perrengue que você já passou no ramo da música com cliente ou com mesmo Ah, produção sua? lidar com um pseudo bandidinho, né? Lidar, tipo, galera mau caráter, de merda, que você quer mandar tomar no cu, você quer botar pra fuder com ela, mas aí. E isso é uma parada da atividade empresária. Às vezes você prefere engolir um sapo e você ganha um dinheiro com isso, engolindo sapo. Né? E é uma coisa que eu tenho aprendido com os meus clientes, que são empresários. Eu sou advogado quer processar, advogado quer botar a banca, assim, né? Eu tive que lidar com uma pessoa que achou que estava tirando onda, falando que ia abrir um boletim de ocorrência, não sei o que. Eu falei, cara, você quer isso? Você quer que eu pegue o endereço da delegacia pra te mandar? Eu te mando, boletim de ocorrência, eu rasgo essa merda, isso não vale de nada. Inclusive, se você entra com o boletim de ocorrência e você tá mentindo, isso é denunciação caluniosa, é um crime. Então, assim, eu sabia que o cara tava falando merda, mas o meu cliente queria negociar com o cliente com o cliente desse empresário, que é artista, um artista, enfim, que teve questões, que meio que deixa a carreira na mão de gente incompetente, Uhum. né? Mas aí a gente deixa quieto, né? Mas assim, foi um perrengue, foi um problema que a gente tem que lidar, né? E a gente tem que fazer a vontade do cliente. E tá certo mesmo, o empresário que sabe, irmão. O advogado ele não é artista e não é empresário. O advogado é advogado, é contratado. Você vai dar a melhor orientação para o cliente jurídica, mas se ele quiser seguir outro caminho, desde que, obviamente, né, não seja algo atroz, bizarro, você tem que seguir. Porque senão você acaba ficando nessa, né, de querer ter uma solução, mas não, eu quero estar certo. Às vezes você estando certo, você está errado. Você prejudica a pessoa, entendeu? Isso é legal falar. Uma coisa que eu já ouvi muita gente falando que advogado é como se fosse um mercenário, né? O mercenário pode ter a melhor opinião do mundo sobre a guerra, mas ele vai executar o que o Estado que ele representa determina. Exato. Então, às vezes, ele sabe que aquela guerra ali não vai dar certo, mas o objetivo dele é ser o braço, a força daquele Estado. Então, eu costumo falar muito que advogado é o mercenário. Não no lado ruim do mercenário, porque, não, trabalha por dinheiro. Não é. É porque ele segue uma ordem. Ele apresenta os riscos para a pessoa, ele apresenta os pontos positivos, mas ele segue uma ordem. Ele Uhum. fala, não, cara, eu quero negociar, mas não, se você entrar na justiça, você tem direito. Não, mas eu quero negociar. Porque a pessoa às vezes não passa tudo também. Tem uma segunda pauta que ela está negociando com essa pessoa, que ela pode perder. Às vezes tem um interesse pessoal, um interesse familiar. Tem coisas que as pessoas escolhem não falar mesmo, porque, assim, nosso papel é saber o suficiente, né? O papel do Exatamente. advogado é saber o suficiente. Então, realmente, você tem toda, assim, razão. Advogado tem que ser um mercenário, ponto. Uhum. Se o cara fala que não quer, mano, ele não quer. Você fala pra ele, ó, se ele distribuir isso, você ainda pode entrar com denunciação caluniosa. Se ele virar, pô, bicho, mas isso aí vai atrapalhar e tal, não quero. Não, beleza, então
vamos resolver com o cara, vamos chegar a uma composição financeira, vamos chegar para conversar, vamos ver qual é. Uhum. Normal, né? É do jogo. É do jogo, e é isso, é a separação entre ser advogado e ser empresário. Às vezes você prefere engolir o sapo, tá certo. É a melhor solução pro seu negócio. E Entendeu? principalmente no seu meio, né, no meio da música, tem muitas pessoas que são difíceis de lidar. São Muito, artistas muito. que acham que são, como você tinha falado, ser de luz. Todo mundo tem vários que É, acham que são. tem que ter jogo. É, cara, às vezes tem que resolver o problema do artista. E às vezes também, você. A melhor coisa que você pode fazer é ficar calado, não fazer nada. E até às vezes é difícil explicar pro cliente. Porque o cliente quer que faça coisa, quer fazer. Eu falo pra todos os meus clientes, cara, eu não vou fazer um negócio que vai te atrapalhar no final das contas só pra mostrar que eu tô trabalhando. Você me contratou pro meu cérebro, pra eu tomar melhores decisões, não pra eu ser uma mão de obra que vai fazer coisas. Quando tem que fazer, obviamente eu faço. Mas assim, é muito estratégico também trabalhar com a música. É muito. Você tem que tomar decisões boas. Você não tem que ficar fazendo coisas. Porque às vezes você faz errado, aí prejudica mais do que. Executar nem sempre é a solução, né? Pensar, cara. Tem que botar a cabeça, né, em primeiro lugar. Falando em fazer, qual foi a situação mais absurda que você já passou no ramo da música? Que você já ficou sabendo no ramo da música? Ah, tem muitos. A gente já passou por uma, né? Há muito tempo atrás. Mas é. Cara, a mais absurda. Pô, é complicado também falar, né? Casos, porque às vezes fica Você pode fácil de falar, por pô, João alto. das Couves, não precisa dar nome, pô. A gente só quer Ah, saber a cara, fofoca, não não, mas Essa é a não. hora fofoqueira, né? Não, fofoca aqui, o é pessoal porque adora uma contar fofoca. alguma coisa em específico. Esse caso que eu contei agora Sim. foi absurdo, assim, porque você fica com sangue no olho pra fazer alguma coisa, mas não tem que fazer, irmão. É isso aí. Tem que ter jogo de cintura. Muitas vezes, né, e artista tem uma certa personalidade também, né? Às vezes o artista é muito inteligente, muito tal, mas ele quer brigar, quer arranjar um caô também. Você tem que. E às vezes o caô cabe, porque às vezes o caô é marketing. Então você tem que Legal isso. transitar Entrar nisso, né? ali no âmbito da legalidade. Você tem que falar, olha só, não fala isso, não. Pode dar essa cutucada, mas não fala essa coisa específica, não, porque pode Entendo prejudicar, isso. entendeu? Tem que ser tudo dentro do jogo, entendeu? Não Tipo pode. um primo fazendo oferta pelo seu sócio, né? 5 vezes, pagando 5 vezes mais, leva para trabalhar em outro lugar. Eu já passei por isso. Eu É quase fiz mesmo? um caô no meio Ele do tá falando podcast. Entendi, É, ele falou que eu não posso falar porque eu vou ser processado se eu falar. Porque entendi, isso aí, hoje em dia, tá com uma saia grande. Então, com certeza vai acabar dando problema se eu falar aqui. entendi. Mas, pô, às vezes o cara, o artista, eu tive um caso, né, que é um músico que, né, ele quis entrar no caô com um outro músico, né? Que eles tocava até o mesmo instrumento. Aí eu tive que falar, cara, você quer provocar o cara? Você provoca, mas assim, né? Vamos ter na lealdade, na legalidade, né? E é isso, é o tipo de situação que a gente tem que ter jogo de cintura, entendeu? Por isso que trabalhar na música, você entra no mercado da música, você não entra no mercado do direito lá, quadradão, né? Fazer petição, tal. Você entra numa parte mais estratégica, que você tem que conhecer. Como eu sou músico, eu também conheço essa parte eu consumo música, eu consumo notícias, né? E você tem que consumir isso. Se você ficar só estudando também, você acaba deixando o trem passar. Então tem que ter esse equilíbrio, né? De estar nessas dois lados, digamos assim. Cara, e como é que tu vê o mercado da música no futuro agora, assim, nos próximos 5 anos, com esse negócio de inteligência artificial? O pessoal bota um texto, aí vira uma música. O cara, pô, não, quero que você faça uma música sobre isso, 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 aí a IA faz. O que você acha que vai acontecer com a música nos próximos anos? Acho caótico, assim, a gente vai tem muita briga por parte dos autores, também é mais um motivo para aprender direito autoral para saber o que tá falando. Porque os compositores, né, de trilha sonora, principalmente, vão sofrer um baque, já estão sofrendo um baque gigante. Os compositores de música tradicional, digamos assim, também. Porque a IA, você bota um prompt ali, se você tiver um mínimo de técnica, um mínimo de saber. Para mexer com IA, você tem que saber mais ou menos o que você está fazendo também, porque ela vai te auxiliar, ela não vai pensar por você. É, muita gente vai perder muito dinheiro. E, obviamente, as distribuidoras, as gravadoras, né, elas também vão perder dinheiro por um lado, mas elas aprendendo a lidar com isso também, né, tem uma questão aí a ser resolvida. A gente está vendo grandes processos aí contra empresas, né, de inteligência artificial, as majors, né, a Universal,
a Sony, né, a Warner, salvo engano, as três entraram com processo, salvo engano, porque eu não sei se foi só uma, mas até onde eu me recordo são as três. Entraram com processo contra empresas de inteligência artificial lá nos Estados Unidos. Coisas que vão dar muita repercussão. As distribuidoras também têm que melhorar os seus sistemas ali para identificar os fonogramas que a galera tá subindo, porque às vezes você se passa por um artista, cria uma voz dele com inteligência artificial, sobe no perfil, acaba tendo view, acaba gerando um dinheiro que vai para quem? Essa é a grande pergunta. Né? Já teve caso do cara ser preso. Aqui no Brasil teve, não me recordo exatamente se foi por causa de inteligência artificial, acho que foi por causa das guias do sertanejo. Nos Estados Unidos teve um cara que foi preso também por gerar, sei lá, 10 mil músicas em um mês e Caramba. subir em plataformas. Eu não sei nem se ele continua preso, mas Caraca. assim. Então, a gente tá começando a reagir a isso. E eu achava que a pior coisa que podia acontecer é o pessoal botar minha cara fazendo propaganda do Tigrinho. Então Pode não é ser, não, né? ué, mas isso não, a gente já vê montagem com o pessoal do Podpah, me recordo de ver, Neymar, Já vi, etc. já várias, tem várias. E é isso, a lei não vai acompanhar, vai ser uma resposta muito lenta. No judiciário já é lenta, da lei mais lenta ainda. Então, assim, a gente tem que saber se proteger também, e saber reagir, saber argumentar e se organizar pra, né, ir pra cima de quem. Eu tô do lado dos artistas, obviamente, dos compositores. Então, eu sou a favor de regulamentar essas empresas. Eu acho que se elas têm tecnologia para criar música, elas também têm tecnologia para dizer da onde que elas estão treinando né, esses softwares, enfim. Mas vai ser caótico. Já é caótico hoje em dia, vai ficar cada vez mais. E já entrando nesse meio, a gente tá falando de artista, tá falando de IA, principalmente, e de se proteger. Se você pudesse dar um conselho para esses artistas se protegerem, principalmente agora com a gente falando de IA, falando de deepfake, falando disso tudo, qual conselho seria para esses artistas para se proteger, judicialmente mesmo? Cara, é difícil se prevenir muito nesse caso, né? Eu acho que é ter uma equipe forte para ir atrás das pessoas, Sim, né? Porque a gente tem limitações da própria justiça, né? Pô, é, esse caso das guias do sertanejo, por exemplo, não é de IA, mas só para ilustrar um problema que a gente tem. Cara, muitas distribuidoras nas quais essas músicas. Só explicando rapidamente, a guia do sertanejo o compositor, basicamente, o compositor ele faz ali uma versão meio genérica da música para mostrar para os intérpretes, pro Gustavo Lima, pro Luan Santana, etc. Mas aí tem que, né, fazer alguma coisa para mostrar a composição para ele, mesmo que não seja com a voz profissional. Só que essas guias têm ficado cada vez melhores, porque a galera contrata um estúdio, contrata um cantor, ó, canta minha música, ela é assim. Aí fica uma coisa boa já. Aí, para mostrar para esses compositores, às vezes joga em grupo de Zap, entendeu? E aí, pessoas mal intencionadas pegam essa música e sobem como se fosse. Aí bota um nome, o fulano de tal, bota uma capa gerada por inteligência artificial genérica. E às vezes a música é tão boa que ela gira, viraliza. entendeu? Só que o dinheiro vai todo para esse fraudador. Salvo engano, o cara que foi preso aqui no Brasil foi por causa disso. E o problema é que o cara é preso, mas aí a distribuidora é gringa. Então, como é que você vai processar? É muito difícil. Né? E as empresas de inteligência artificial, no geral, são lá de fora também. Então faz a sacanagem aqui no Brasil, mas a empresa não é processada, porque é muito caro. Né? Pô, contratar um advogado nos Estados Unidos para processar uma empresa que é de lá. Então, para se prevenir, é ficar atento. Aí você consegue pedir o takedown das músicas, você consegue pedir para derrubar. Mas tem que ter esse cuidado aí que é foda, assim. Até os grandes artistas estão sofrendo, então imagina um artista As pequeno. fraudes com a tecnologia estão subindo muito rápido, a lei não acompanha de jeito Não nenhum. acompanha, cara. A lei nunca acompanha nada, né? Essa é real. A lei vem 10 Não, anos é muito depois que lento. tá um caos no mercado. Exato. E agora vai crescendo mais ainda. Começou com. A gente, no primeiro episódio, a gente falou com um cara que trabalha com tráfego, e ele falou que para se prevenir ele teve que mudar a campanha dele inteira, porque não tinha como se prevenir, porque os caras iam usar o deepfake, iam fraudar a oferta dele. E isso com a música é a mesma coisa. Sim. Ele falou que antigamente eles usavam um canal do WhatsApp para falar com o cliente. Não usa mais. Sabe Sério? por quê? Porque quando tu vai criar a lista da galera que comprou o curso, Os caras uma clonam. pessoa comprava, baixava a lista toda e aí fazia oferta do produto dele Com a 2 lista já meses antes. qualificada. Com a lista qualificada. Falando, não, aqui ó, esse aqui é o link de pagamento. E 10 vezes mais barato. É 10 vezes mais barato. Ó, tô com uma promoção relâmpago. Se pagar até o final do dia, pã, entendeu? E geral, ele falou, cara, agora eu não faço mais grupo,
eu mando pessoal para cada um, eu uso o Telegram, uso o WhatsApp, eu explicando lá o que ele tá fazendo Pô, esse para... no último episódio já tá disponível? Eu quero Isso foi no ver. Não, primeiro esse aí episódio. a gente ainda vai lançar esse episódio, depois eu mando para Pô, eu você. Só quero tá saindo ver. os cortes já estão Os saindo. cortes estão saindo. Pô, eu quero ver, mano. Sério mesmo. E cara, é muito legal, porque assim, ele, hoje em dia, ele é um dos melhores caras atualmente no tráfego. Ele é a top 5 Rio de Janeiro. Assim, eu não sei qual a posição dele no Brasil, né? Que você tem muita gente qualificada. E ele tá falando, cara, eu tô adaptando todas as minhas campanhas dessa forma. Pra ter noção, o lançamento ruim dele, ele faz 300 mil com 30 investido. Ele falou isso no Caraca. Ele falou, pô, podcast. foi horrível. Eu, quanto? Ah, a gente faturou 300 mil, gastou 30. Eu falei, pô, maneiro. Eu É. fazendo as contas lá em casa, né? Porra, não fechando nem o pagamento do É. gás. Falei, porra, cara. Me bota nessa Caraca, me boa. bota aí. Bota nesse lançamento horrível aí. É, pô, caraca, que droga, que eu tô, pô, ficar chateado, cara. É, Pô. cara, foda. É, e ele falando justamente disso. Fala, cara, a gente teve que mudar a campanha. A gente agora tá fazendo de outras formas. A gente tá adaptando a coisas que não são mais tanto automatizáveis e gerando custo de ser humano para não aumentar a perda por fraude. Entendeu o que eles fizeram? Eles estão adaptando a equação para a equação fechar. Não, agora a gente vai aumentar o gasto de mão de obra para perder o que a gente estava perdendo com fraude e aumentar a minha margem de lucro, mesmo sabendo que isso aumenta o custo. Então, eles falam, não, pô, o WhatsApp, as ferramentas da Meta, elas estão evoluindo, mas não Sim. estão evoluindo Tão rápido. acompanhando, cara. Porque, pô, parece que os maiores gênios eles não estão dentro das empresas, não, cara. Eles estão esperando para fazer alguma merda, mano. Estão lá na Deep Web, estão lá na... Estão querendo ali, ó, tirar um negocinho. É, não, com certeza, porque é muito mais fácil, né? E ele fala também que ele fez essa mudança por causa das fraudes, etc. Mas a própria IA ele começou a usar depois para de uma forma que gerou menos gasto para ele do que de quando ele fazia por WhatsApp. E agora pelo Telegram. Isso tudo você vai poder ver no episódio, né? Boa, É, então quero ver tem muita mesmo. coisa muito legal, cara, que o mercado, apesar dos desafios novos, eles têm as vantagens novas. Tem. Então, por exemplo, uma cópia hoje em dia é muito mais fácil fazer. Ao mesmo tempo, você tem a questão da fraude, do deepfake. Não tinha a mulher que achava que era casada com o Brad Pitt, que depositou não sei quantos milhões de reais na conta Tem dele? isso, né? Pô, Tem. agora, mano. Cara, mas isso é o de menos. No TikTok eu sei que, tipo, tem umas mulheres que falam beijo pra você, saudades. Tipo, fazem um vídeo assim. Os velhos lá, cara, os coroa, eles falam, um beijo pra você também, saudade de você, linda. Quando é que você vem pra cá? No Twitter, hoje em dia, o Twitter, agora é o X, né? Basicamente tá virando um negócio de putaria, de pornô, tudo. Tem mulher, tem cara, né, que faz mulher na IA e fica vendendo conteúdo adulto e os caras compram. E fatura 100 mil. Já vi cara faturando $100.000 por mês. Isso. Então, agora a gente tá vendo a galera desistindo da advocacia enquanto ouve esse podcast. Fazendo Conteúdo agora adulto. deepfake de atriz pornô. Pô, mas cara, tá foda, cara. E a IA eu acho que vai cortar os advogados e muitos estagiários também que fazem só coisa padronizada, cara. Isso é um assunto legal, assim. É um assunto que eu curto bastante. Eu acho que vai cortar o que se fazia antes. Explico. Antigamente, o bom advogado, ele era o cara que sabia tudo na cabeça. Uhum. Tudo de cor. Pô, qual é a lei, qual é o artigo, qual a jurisprudência. A minha opinião é que com o tempo não vai ser mais o cara que armazena conteúdo, mas é o cara que sabe Gerencia. acessar e gerenciar esse conteúdo. Então, o que eu preciso aqui? É o cara que tem essa sagacidade de Sabe aonde determinar. pesquisar, sabe o que botãozinho apertar ali. Que botãozinho apertar, o que ele vai ter que usar naquela situação, como é que ele pesquisa. Eu acho que a inteligência vai estar aí. E para ter essa inteligência, você tem que ter algum conhecimento Tem que estudar, não tem jeito. pretérito, não tem jeito. O cara tem que saber pelo menos o índice, né? Para você poder procurar no livro, você tem que ter estudado o índice. Então não adianta você olhar página por página, senão tu vai gastar o mesmo tempo de ler o livro. Sim. Então você tem que saber mais ou menos o que é aquilo. Então, assim, eu vejo que o papel do advogado não é que ele vai assumir, eu acho que ele vai mudar. Acho que o papel de todo mundo que trabalha com serviço, Não, com certeza. ele vai mudar. Por Até com quem trabalha com produto, que quando você fala em produto, você fala de um manufaturado, você fala de uma fábrica, mas hoje você tem a maior parte dos equipamentos com inteligência artificial. Então, até o próprio produto, que trabalha com produto, também vai ter uma determinada alteração. E a gente vê hoje também essa questão de como é que está o mercado mundial, que você tá migrando para uma multipolaridade. Né? As coisas estão migrando para voltar a ter barreira econômica, da onde o produto vai para A ou vai para B.
Então, cara, eu tô bem curioso para saber o que vai acontecer nos próximos anos, porque realmente eu acho que é imprevisível. Acho que de todo o momento que eu já vivi, esse é o momento mais imprevisível que eu já passei. Eu não sei se é porque é uma idade que eu tenho consciência, né? Às vezes, pô, quando lançou o computador, eu era moleque, o computador de casa. Aham. Pô, o pessoal deve ter falado a mesma coisa se tivesse o podcast naquela época, né? A galera, caralho, Pô, mas eu lançaram o acho que computador, agora é mano, é pior, cara. Acho imprevisível. que agora é pior nesse sentido de ser mais violenta a mudança, assim, do que já foi. Né? Óbvio que teve mudança, foi muito gradual, né? Primeiro teve computador. Pô, quanto tempo a gente demorou pra ter a justiça informatizada? Foi, acho que depois da pandemia que a gente conseguiu Depois da uma coisa pandemia. mais. Eu tenho certeza que eu vou, sei lá, eu sou advogado aqui no Rio, eu tenho um processo em São Paulo. Tenho certeza que, pô, vou fazer uma audiência virtual, né? Tirando casos específicos, mas assim. Isso em 2020, 19, não era uma certeza, Isso é né? muito, tá tudo evoluindo muito rápido, de forma E Muito agora eu acho que tá agressiva. louco pá, isso, pá, pá, mano. pá, e já tem decisão com Com inteligência IA. artificial, já Não, tem advogado cara, fazendo isso é besteira, muito inventando legal. Tu ter jurisprudência. aberto isso. O Tribunal de Justiça contratou uma empresa para poder fazer a automatização e a aplicação da inteligência artificial. Só que o que acontece? O contrato que eles assinaram era por uso. Nossa, É, aí o cara. que que houve? Agora eles Eles estão estão usando. limitando o número de usos que a conta estava dando gigantesca. Sendo que eles pagaram a implementação, o treinamento, e agora eles não querem usar porque o custo está ficando muito alto. E eles estão dando limitação de número de uso porque a conta estava chegando absurda. Então, olha isso, mesmo quando você vai fazer investimento em inteligência Tem que artificial, você pensar. tem que pensar, mano. O que Os que. tokens e tudo Pô, mais. cara, e porque o que que é token, tá, galera? Token é número de vezes que você pode perguntar alguma coisa, tá? É basicamente isso. Então, pô, pergunta uma vez é um token, duas vezes é outro token. Só que é o seguinte, você pergunta assim, onde é que fica o fórum? Ele pode te responder, no centro do Rio, que a gente tá aqui no Rio de Janeiro. Aí ele, beleza, mas em que rua? Aí ele fala lá, a rua lá do Se fórum. você Beleza, não mas sou, qual o número? Já foram 3 tokens! se você Então, não se o souber cara não perguntar souber, direito, porra, verdade, então, e a galera tá aprendendo a usar agora. É a hora que Verdade. você mais erra as perguntas. Então, assim, eu não sei o que eles vão fazer. Se eles vão descontinuar, se eles vão ter que migrar. E se migrar tudo, cara, e a predisposição daquelas pessoas a aceitarem a nova mudança? Cara, até o próprio ser humano fala, não, mas vai vir, vai errar de novo, não tô afim. E vai voltar a fazer do jeitinho que ela fazia antes, entendeu? Então, cara, eu vejo assim, o mercado do direito, o mercado da música, o mercado de tudo, né, mano? Até o corte de vídeo. Corte, desculpa o francês, é um cu. É um cu É cortar. chato, né? é, É um Mas cu. eventualmente, acho que não vai demorar, vai ser questão de meses que vai Questão ter de um. meses até ter uma IA que vai fazer o corte bonitinho pra É. você. perfeito, corte. Já tem as que fazem corte, mas ainda não Até tem aquela Opus Clip, sei lá. tem uma outra também que ela já te dá o corte com a legenda e o contexto. Ela te dá embaixo um textinho com contexto para você poder postar. Uhum. Só que ainda não é 100%. Daqui uns 2, 3 meses aí já vamos ter uma Vão acertar. 100%. Esquece. Vão acertar, mano, porque o que que acontece? Dá trabalho, tá? Só que o cara faz uma vez só, mano. E o cara vende, é um produto de prateleira. É igual vender curso. O Uhum. cara grava uma vez e vende quantas vezes ele quiser, mano. Então, pra ele, o tempo que ele vai gastar, ele não corresponde ao número de vendas que eles vão fazer. Uhum. Esse é o barato do digital, né? Sim. Pô, tu grava um curso, mano, tu não tem que fazer turma todo mês, você gravou aquele produto, tu pode disparar para o mundo inteiro. Uhum. Então, isso é o barato da parada. Sim, com certeza. E eles estão entendendo isso. Pô, vale a pena eu gastar não sei quantos milhões de dólares reais para gerar um cara que corta automaticamente, que depois todas as produtoras vão me comprar e vão pagar mensal, mano. Mensal. Garantido. E por uso. E por Porque uso. principalmente as IAs estão ganhando muito dinheiro, as empresas de IA, porque estão usando estão cobrando por uso e todo mundo está usando muito, não é usar pouco. Que ainda tá na empolgação, né? Não é um uso estratégico, é um uso tipo. Não é um uso que a pessoa sabe 100%. Eu vou dar o exemplo do chat GPT que a gente estava falando e a gente usa muito. Só que eu e o Thiago, por exemplo, a gente já dominou o chat GPT. A gente sabe fazer a pergunta perfeita para ele entregar tudo que a gente quer em uma pergunta. Só que Uhum. tem pessoas que pagam por uso que vai fazer isso que ele falou. Vai mandar onde é que fica o escritório, em qual rua, como é que Qual eu faço para andar? chegar, qual andar. Qual Uma ônibus eu pego pergunta pra por chegar vez. lá? E é um Qual uso estação por de vez. metrô?
Sim. Se você não souber dominar e fizer um prompt, um texto já que vai te entregar tudo que você quer, as empresas vão ficar ganhando dinheiro e isso vai chegar em corte. Com certeza. Em corte também vai chegar uma empresa que vai falar: ah, você pode usar isso aqui para fazer um corte. Tá. Se você não explicar o prompt inteiro em uma, eu vou fazer um corte desse jeito, aí você vai ter que fazer de novo. Então as pessoas vão pagar, vão pagar, vão pagar, vão pagar. E uma hora E vai eu ficar acho bom. que o avanço do mercado não é cobrar só por uso, não. É cobrar por tamanho de prompt. Porque Tamanho quando a também. galera aprender, Que vai eles botar um vão prompt. cobrar mais caro pelo bom prompt, entendeu? Pode crer. Então, eu acho um mercado muito legal. Eu tô muito curioso pro que vai acontecer. Cara, mas é só isso que a gente pode fazer, né? É só imaginar o que vai É, ser, ir porque testando. isso é muita Eu loucura, mesmo cara. não sei usar ainda muito bem. Outro dia eu abri, tipo, eu fiz uma conferência de IAs, né? Eu pago o ChatGPT, aí eu botei a Grok, botei a Cloud, botei não sei o quê. Aí joguei minha petição que eu tava fazendo e fiz algumas perguntas genéricas, assim. Uma delas pegou um detalhe ali que tava errado, que, pô, foi a Cloud até. Eu pago o ChatGPT, mas quem pegou foi a Cloud. De um código que eu tinha botado errado, né? Um código referente a uma música. E, pô, eu fiquei impressionado com isso. Falei, cara, isso aí não passa por Isso, profissionais. e para você ver como é que tudo tá virando IA, a gente tava falando de pessoas que não sabem fazer prompt, pessoas que não sabem usar o chat GPT perfeito ainda. Tem uma IA chamada prompt.genie, que ela te dá o prompt perfeito. Eu já Uhum. mostrei pro Thiago. Ela te dá o prompt Pô, me perfeito. manda aí. Você manda a ação que você quer, por exemplo. Eu quero fazer uma. Vou dar um exemplo. Quero fazer uma petição de tal coisa do direito. Aí você vai mandar lá pra ela em inglês. Ela Uhum. vai fazer o prompt perfeito para você jogar no chat GPT e ele já te dá a petição completa. É legal, né? Ver como o mercado ele se comporta. Ele vê uma necessidade, ele cria uma ferramenta. Olha que bizarro, cara. O cara criou uma IA só pra Pra fazer prompt. Só prompt. para prompt. Isso, Genial. isso é muito E, legal, e mano. cobra por uso também. E cobra por uso. Cobra por uso também. Isso é genial, assim. Será um momento bem interessante. Uhum. Talvez se tivesse podcast, como eu falei, né? Lá quando Naquela época. lançaram o computador, a galera, porra, cara, você sabe quando tu aperta Ctrl Alt Del, a parada É, tem que desliga? lançar logo. Daqui a pouco fica obsoleto. Coisa de IA, filho. É, IA é bizarro, mano. Lança isso aí. Cara, daqui a pouco a gente não vai falar mais tecnologia como se fosse um ramo. A tecnologia vai permear tudo. A tecnologia vai ser o Todo. setor de toda empresa, de todo escritório, de toda produtora, né? Tô. Hoje em dia já é um ponto-chave. Imagina daqui a 10 anos, 5 anos. Muito louco, né, mano? Vai ser um prazer acompanhar isso. Agora, né, vamos voltar pro assunto que a gente viajou A legal, gente viajou mano. muito agora. Cara, Gustavo Depp, onde é que eu te encontro? O que que tu faz? Tu vive, tu come? Como é que a galera pode te encontrar, mano? Bom, pode me encontrar nas redes sociais, Gustavo Depp, né? Tem meu perfil de artista, mas foca no de advogado agora, que é Gustavo Depp, meu arroba Gustavo Depp, no TikTok, no Instagram, Depp, né? como é que se... DEPPE, Gustavo DEPPE, Ah, boa. Outro Depp, dia, é TEP? Não, é Depp. Gustavo Depp, DEPPE. DEPP, D de dado, Isso. E de Antes elefante, P de pato. de ponto. Todo mundo fica nervoso aqui. Outro P de pato Isso aí. e é de Elefante. É elefante. elefante. É, no YouTube também, eu tô tentando postar em tudo, né? Mas normalmente eu posto mais no Instagram, TikTok. Tem meu e-mail, contato@gustavodepp.com. Que mais? Posso falar do curso aqui? Pode, Pode, pô, claro. Vou falar. o cara tem um curso, galera. Pra mercado da música, é o curso, assim, de entrada. É. Que, porra, eu dei 10 oportunidades pra ele falar na merda desse podcast. Vou Ele falar não, ele agora, fala mas o foco é o genérico, pod... esse Não, vou desgraçado. falar. O kit de sobrevivência no mercado musical, né? Eu até mudei a precificação dele agora. Ele agora é mensal, R$ 37,90. Justamente pra galera assistir. Se não conseguir pagar no outro mês, não paga. E entra lá no grupo do Telegram com os alunos. Eu busco fazer chamadas periódicas com todo mundo pra, enfim, ver como é que tá o andamento na evolução dos alunos. Posso falar de um outro curso também que Claro. eu tô com parceria no Música Copyright Tecnologia. Eu não sei se vai estar ao ar a tempo do cupom que eu tenho também, né? Que é um link que, bom, o Música Copyright Tecnologia também é um curso muito interessante, né? Acho que os dois fazem um combo legal, porque o MCT, que é isso que eu tô falando agora, ele tem profissionais de todas as áreas do mercado da música, uma galera já de décadas de experiência. É,
É mais caro também, mas assim, quer entrar no mercado da música, faça, né? Quer começar a entender se vai querer entrar mesmo, se vai querer estudar no mercado da música, faz o KSM, né? Que é o Kit de Sobrevivência no Mercado Musical. E é isso, eu tô à disposição nas DMs, no e-mail, né? Nos telefones que tem na bio. Que eu não lembro qual é o. Eu tenho 3 WhatsApps. Um é o pessoal, o outro é para os clientes que já estão fechados e um para os clientes que estão entrando em contato. Eu não lembro o último, mas tá lá na bio, tá? E é só, eu sou super acessível. Se tiver dúvidas também, pode mandar DM. Na medida do possível, eu respondo todo mundo. E é isso, cara. Então, ó, se você é produtor, músico, que Produtor, mais? músico, empresário, dono Empresário de da música, dono de gravadora, gravadora, curioso. curioso. Pô, às É, vezes a gente até é quer. verdade, tem os Tem os curiosos curiosos, né? também, A né? galera que não tem tempo, não dorme, quer ver coisa diferente na internet. É, pô, também estamos aí pra isso. Eu sou desses, eu gosto de ver como se constrói um motor de avião. Aí Nossa. de Puta que pariu. madrugada eu fico olhando como se constrói. Vou um dia construir um motor de avião? Não. Tô numa ilha Hiperfoco, deserta. cara. Preciso construir um motor de avião. Nunca vai acontecer. Mas você Então, já sabe, você Mas, sabe, se ó, se, precisar. se se um o dia, cara se, botar um- arma na minha cabeça e falar, não te mato, se se você você construir construir um um motor motor de de avião, avião, Consegue. eu vou sobreviver. Vocês vão? É Vocês não isso. vão. eu só vou sobreviver se for sobre coisas filosóficas que eu fico vendo. Boa. Jovem é crânio. Jovem, Jovem jovem. gosta. Essa geração que tá vindo, tá É. estudando o quê? Foucault, tá Ah, que estudando o bom, tu quê? consegue ler, né, cara? Gen Z não consegue ler hoje em dia, né? É Quase. É foda. Ficar verdade, vendo o vídeo, é pô. verdade, pô. E eu tô vendo vídeo de construindo um negócio de É. avião, um motor de Tô avião. estudando estoicismo no momento. Que Estoicismo, que isso. isso, cara. Isso que é bom. Puta, tu quer entrar nisso agora? Vai dar outro episódio. Ah, Não, quero não. E o Ah, estoicismo é muito válido com o Thiago aqui, porque puta que pariu pra tu aguentar tem ele. que ser estoico mesmo. qual é, cara? Que isso, cara? Galera, mentira, pô. Isso não é verdade, não. Ó, cara, Depp, foi um prazerzaço ter você Prazer é aqui, meu, de meu amigo. Muito verdade. obrigado. Pô, assunto Agradeço maneiro, vocês. maneiro. Então, provavelmente vou te pedir pra vir mais vezes. Venho. Mas pensando mais em pessoas leigas, tá? Pelo amor de Deus. Ah, tentei. Essas Essa, explicações eu são acho uma muito boa. longas, Depp. Se você. Porra, a gente pode trazer notícias também, né? Claro. Se Pô, a gente vocês, pode fazer quando uma vocês rodada de quando vocês notícias. conseguirem lançar assim com periodicidade, é a notícia da semana, pô. A gente faz aqui Podemos, Notícias também. são. podemos. Fazer aí, não pode usar giro da semana. A gente usa outro nome. A gente usa quadrado da semana. Aí, para não atrapalhar a propriedade intelectual do amigo que faz o giro da semana. Isso aí é. Isso aí é. Pode usar, pô, é genérico. Ah, é? Ah, Aí, ó. pô, coisa boa trazer um cara de propriedade intelectual para conversar, mano. 124 da LPI, pô, respeito. É. Pô, muito bom, muito bom. Pô, foi um prazerzaço ter você aqui. Tamo junto, meu Galera, amigo. segue ele. Pô, tá interessado em saber mais, desenvolver, pô, entrar mesmo no mercado. Curso é barato pra cacete, R$ 39,90, né? R$ 37,90. 37,90, dá pra Mensal, comprar um pode joelho pra dar assinar. 39, pô. É, cara. Então, pô, assina, vê qual é, aprende ali os 7 dias de básicos. grátis também. Aí, ó. Eu tô 7 dando dias só grátis. facilidade, gente. Eu não tô pensando em dinheiro. Eu só boto dinheiro pra você, pra doer um pouquinho no bolso pra galera. Não, Pra vamos galera estudar. olhar, né, mano? E, Pra e- galera olhar e ler, né? Tudo que é de graça o exatamente. pessoal não vai olhar. É, Agora, se sai do bolso. tem um canal no YouTube. Se você não tiver preparado ainda pra estudar essa parte mais chata, eu comento notícias lá também. Né? O objetivo é esse, é Pô, e tornar nada mais melhor do que acessível. tu ver notícia da parada que tu gosta, né? Exatamente. Porra, Ludmilla caiu na porrada com a Anitta por causa da música tal. Porra, mano, se Isso eu aí já gosto do quase, mercado, fica... isso aí já quase ocorreu, inclusive. Caralho, isso é legal, mano. Pô, quem gosta do mercado da música, se não gostar disso aí, cara, eu não sei do que vai gostar, não. Vai É gostar de ver verdade. como montar um motor de avião às É 3 horas da verdade, manhã. exatamente. Pô, foi um prazerzaço, Tamo junto, Depp. meu amigo. Muito Tamo junto. obrigado. Isso aqui foi mais um episódio de Hackernidade. Você quer falar alguma coisa, Blindex? Só agradecer mesmo, falar pra vocês se inscreverem, compartilhar os vídeos aí. Os cortes vão sair no Instagram da Hackernidade, hackernidade.oficial. E se junte à Hackernidade. Todo mundo tá convidado a se juntar à Hackernidade, né? Tem um formulário. Tem um formulário, né, tá? A gente botou um formulário na bio pra avaliar, né, se a pessoa pode entrar ou não, porque Maneiro. eu acho que pra funcionar um espaço tem que ter fit. O fit é do cliente, mas o fit também é de quem produz o serviço, né, de quem tá Exato. gerenciando o serviço. Então, a gente faz esse fit também. E, pô, o que é hackernidade, mano? Que porra é essa? Hackernidade é uma fraternidade que a gente Pro público. tá aí começando agora, né? Já existe há um tempo, mas estamos começando agora a abrir para o público,
que é uma fraternidade de networking. Pessoas do digital, pessoas mais novas, a ideia é pessoas mais novas, até o que, uns 30 anos, 32 anos, assim, que fazem dinheiro no digital e querem ter networking, querem ter contato, querem poder fazer dinheiro junto de outras pessoas do digital. Basicamente isso. Maneiro, maneiro. Você tá convidado, Depp. Depois Você- a Pô, gente troca essa só me ideia chamar, aí. pô. Vamos te adicionar é hoje. Aí a gente tu Perfeito. bota lá, pô. Lembrando que a ideia é sempre compor, é sempre ajudar. Se ficar fazendo muito jabá, eu vou te cortar da fraternidade, tá? Eu nem faço jabá. Você reclamou que eu fiz pouco jabá, pô. Verdade. Então, galera, ó, foi um prazerzaço. Esses foram os hacks do mundo da música. Tem muito mais aí ainda. Tem muito mais aí, hein? Só Até me o próximo convidei. episódio, galera. Valeu. Valeu!